Olá, meu nome é Letícia Moreira, eu sou especialista em licitações pela plataforma Listar Digital e hoje nesse vídeo nós vamos abordar a temática do artigo 17 da Lei 14.133 de 2021 sobre as etapas e fases de uma licitação. Para conversar comigo sobre esse tema, eu convido aqui o professor e advogado Martin Heberlin. Ele é também membro titular da Rede Nacional de Contratações Públicas. Seja muito bem-vindo, professor. Se apresente ao nosso público, por gentileza. Claro, muito obrigado, Letícia, pelo convite. Muito obrigado ao pessoal da Licitar e todos que estão aqui nos assistindo, né? Como Letícia falou, eu sou professor e membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, advogado na área de direito público e também tenho uma vida acadêmica, digamos assim, né? Com minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na área de direito público, com foco em licitações públicas e serviços públicos e um pós-doutorado em políticas públicas, né, na Faculdade de Economia, mas sempre pesquisando esses temas relacionados ao poder público e cidadão. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, obrigada, professor. Como eu bem disse, a gente vai hoje falar sobre o artigo 17, então quem quiser nos acompanhar, abrir o artigo 17 da Lei 14.133. E para iniciarmos, Martin, eu gostaria que você, por gentileza, nos falasse quais são as fases obrigatórias de um processo licitatório. Claro, Letícia, com prazer, né? Antes de falar das fases propriamente, né, é importante dizer que se divide, né, na doutrina duas etapas. Eu gosto de usar o nome etapas, né? Uma etapa interna da licitação e uma etapa externa da licitação. Tá? Isso é importante porque quando a gente pensa o processo licitatório, a gente tende a pensar o processo licitatório, o próprio artigo, né, fala em processo de licitação, só na chamada etapa externa, só no ambiente ali do certame propriamente dito. E com isso, a gente esquece que existe uma etapa muito importante, que é a etapa interna. Né? Então, antes de tudo, pensar, a licitação deve ser pensada como a etapa interna e a etapa externa. Bom, dentro da etapa interna, o que a gente tem? A gente tem uma fase, que é a chamada fase preparatória. Tudo aquilo que é realizado antes da divulgação do edital propriamente dito, a gente vai chamar de fase preparatória da licitação. Né? O marco dessa fase preparatória, de início da fase preparatória, é a autuação do processo com uma formalização da demanda. Mas muitas coisas vão acontecer ali na fase preparatória, né? A produção de diversos atos administrativos que vão justificar a contratação, a gente tem a própria formalização da demanda, o ETP, a construção de diversas minutas, conformação com orçamento, né? Tudo isso na chamada fase preparatória. Bom, encerrada a fase preparatória, né? Depois ali num parecer, na fase preparatória, dando conta da legalidade do que foi ali produzido, aí sim nós estamos, né, aptos a fazer a divulgação do edital da licitação. Essa é a segunda fase do processo licitatório, né? Quando se divulga o edital da licitação. A divulgação do edital marca o início da etapa externa. Né? Há algumas questões bem práticas até que se relacionam à etapa interna e externa, né? Em especial, na etapa interna, eu não tenho publicidade, pelo menos não no momento da etapa interna. Os atos são discricionários. Na etapa externa, né, eu já tenho necessariamente publicidade, a gente começa a falar de vinculação de todos os atos administrativos. Né? Essa ideia de vinculação significa o quê? Eu preciso julgar e pensar os atos de acordo com aquilo que efetivamente está escrito, está estabelecido. Não há mais margem de liberdade, de discricionariedade. Bom, segunda fase, então, né, divulgação do edital. O que acontece em sequência? A apresentação das propostas. Né? Notem, e depois a gente pode falar um pouco disso, né, Letícia? No modelo convencional agora, né, naquilo que é típico para o artigo 17, eu inicio com a apresentação de propostas
e o julgamento respectivo das propostas. Claro que, se for o caso, né, além da apresentação de propostas, eu tenho também ali os lances, certo? Então, apresentação de propostas de lances, quando for o caso de lances, aí depois o julgamento, e se segue, depois da apresentação das propostas de julgamento, a habilitação propriamente dita, tá? Passada a habilitação, em todos os sentidos, na habilitação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidades, aí eu tenho a fase recursal como uma fase única, seguida da homologação, né? A gente, embora a lei fale apenas como fase explícita, né, a homologação, a gente tem aqui a homologação e a adjudicação, né? Então, essas são as fases do processo licitatório, exatamente na sequência pensada pela lei. Depois, né, se quiseres, a gente pode falar um pouco de como isso pode ser modificado, né? Mas como a lei pensa a sequência de fases é exatamente nessa ordem. Perfeito, professor. Uma outra pergunta é: eu preciso seguir essa ordem, eu preciso seguir essas fases quando eu vou ter também uma compra direta, caso de uma inexigibilidade ou ali uma dispensa de licitação? Excelente pergunta, né? Quando a gente fala de contratação direta, tanto em dispensa como em inexigibilidade, a lógica a ser seguida é outra, né? A gente não tem exatamente esta sequência de fases, mas é importante dizer, a gente tem um processo administrativo que tem uma série de outros requisitos. Alguns deles vão ser comuns, por exemplo, a fase preparatória, né? Eu tenho uma fase preparatória também para contratação direta, né? O que eu gostaria de enfatizar, e essa pergunta sobre contratação direta ela é muito boa, é que contratação direta não é uma contratação sem processo, tá? Eu digo isso sabendo que, uma vez até quase aconteceu comigo, né? Eu tive que devolver uma série de contratos assinados quando eu recebi esses contratos e perguntei, né? Foi uma situação assim muito. Foi anedótica até, mas mostrou bem como às vezes, né, as coisas acontecem de maneira errada. Eu recebi uma série de contratos e procurações assinados de alguns municípios e eu perguntei: olha, eu gostaria, né, de que vocês me mandassem a referência do processo administrativo que gerou essas contratações e a publicação do extrato da ata que gerou essas contratações, para que eu tenha isso em arquivo, né, como uma segurança nossa, do escritório, porque eu não vi no preâmbulo dos contratos a referência ao processo administrativo da contratação. E aí a pessoa responsável por me enviar esses contratos, assim, muito gentil, disse: olha, mas se trata de uma contratação direta. Eu disse: sim, eu quero o processo administrativo da contratação direta. Qual é o número do processo administrativo da contratação direta? Ele disse: mas doutor, é contratação direta, doutor. Eu não tenho número, não tem processo. Eu disse: não, calma lá, espera um pouco. E aí eu fui explicar, né, que mesmo a contratação direta ela deveria ter acontecido a partir do processo administrativo e tal. E isso tanto não era da cultura, né, daqueles municípios, que infelizmente aconteceu a situação de a gente ter que gerar ineficácia desses contratos e devolver os contratos das procurações, porque não foi feito. Então, desde lá eu me lembro, é algo anedótico até, né, mas é importante para a gente ver que pode parecer até brincadeira para quem trabalha com licitação, pode não parecer que existe, mas existe, tá? Processos não, né? Contratações diretas feitas sem processo. No caso, e aí, respondendo a tua pergunta, no caso da contratação direta, a gente deve obedecer aos requisitos que estão estabelecidos num outro artigo da Lei de Licitações, que é o artigo 72, tá? O artigo 72 da Lei de Licitações estabelece uma série de... Para quem acha que contratação direta é contratação sem processo, dá uma olhada no artigo 72 e vai ver. Aliás, ele não é totalmente novo, tá? Ele tem alguns requisitos que não havia na lei anterior, mas na lei anterior, se eu não me engano, era o artigo 16 da 8666, 26, perdão, da 8666, já tinha ali alguns requisitos, como, por exemplo, a realização de parecer técnico, parecer jurídico, estudo técnico preliminar, justificativa da escolha do contratado, pesquisa de preço, publicação. Todos esses são requisitos na contratação direta. Agora, a ordem de fases não é a mesma. Aquela ordem de fases é uma ordem própria do processo licitatório. Perfeito, professor.
essa questão da existência de um processo administrativo ali vinculado a uma dispensa ou uma inexigibilidade, bem como você disse. Para quem vive licitação, para quem trabalha com isso rotineiramente, às vezes cai num descuido ou então até mesmo num desconhecimento dessa questão e toca, né, uma contratação, algo como se não fosse necessário nenhum tipo de formalização nesse sentido. Às vezes a gente se depara com esse tipo de situação e falando em termos de plataforma, né, um lado que a gente tem de positivo e às vezes até acaba salvando o cliente no sentido de: "Ah, vou registrar ali a minha contratação direta na minha plataforma". Aí uma das informações, o número do processo. Mas como o número do processo? E aí acaba chegando nessa questão de novo, a gente, ó, verifica com o seu setor. Meu Deus, a existência do número do processo, então realmente, dispensa-se ali um rito, né, que normalmente se encontra numa modalidade corriqueira adotada, num procedimento mais padrão, mas não deixa de ter toda a formalização ali de um processo administrativo envolvendo essa contratação, né. Gostei muito da sua colocação. Outra questão, professor, em licitações em que a gente tem um objeto mais complexo, às vezes seria ali necessário algum tipo de análise, alguma questão que envolva mais técnica, qual que é o seu posicionamento sobre essa etapa, sobre essas fases? Tem a possibilidade da gente ter uma inversão dessas fases? A lei ela nos abre algum tipo de possibilidade de fugir dessa ordem de fases? Bom, Letícia, eu vou responder. Do ponto de vista legal, a resposta ela é totalmente afirmativa, tá? A lei refere, de fato, no parágrafo do artigo 17, a possibilidade da inversão de fases, tá? Primeiro, né, é importante dizer, eu acho interessante que quando a gente fala, então, hoje de inversão de fases, é diferente do que a gente falava como inversão de fases há 3 anos, né? Quando a gente falava de há 3 anos de inversão de fases, a ideia era eu tenho usualmente primeiro a habilitação e depois as propostas, e quando eu inverto as fases, eu faço primeiro a proposta, depois a habilitação, tá? A gente chamava isso ali antigamente, mas não tão antigamente assim, né? De modelo pregão. Por quê? Porque na lei do pregão, né, a lei 10.520, já tinha essa previsão desde sempre, né, de primeiro julgar propostas e depois fazer a habilitação, tá? Hoje é impróprio a gente falar de inversão de fases para o que acontece naturalmente. Então, o vocabulário aqui mudou. Eu acho importante citar isso, porque às vezes as pessoas dizem, o vocabulário hoje para inversão de fases é primeiro se fazer uma habilitação, depois se fazer a fase de propostas, julgamento de propostas, tá? Primeiro ponto importante. Agora, respondendo, eu vou responder de maneira objetiva a tua pergunta e depois eu vou fazer um ponto e parágrafo, tá? A resposta objetiva é: a lei permitiu, sim, né, a inversão de fases. Isso é, primeiro se fazer a habilitação, fugindo, então, do novo normal, digamos assim, né? Para usar essa expressão que tanta gente usou na época de pandemia. Bom, agora, sobre ponto parágrafo sobre este novo normal. Eu posso entender, sim, que para algumas questões de ordem mais complexa, por exemplo, concorrência, ou até, sim, concorrências realizadas presencialmente, possa ter algum tipo de sentido de se fazer primeiro a fase de habilitação e depois o julgamento das propostas. Mas eu acho altamente não recomendável, né? Mas não recomendável não do ponto de vista jurídico legal, falo do ponto de vista operacional e prático mesmo, né? Eu costumo, perdão agora fazer uma brincadeira, né? Mas eu costumo brincar assim com os meus alunos, especialmente que não conhecem tanto o processo licitatório, diz o seguinte: olha, gente, é o seguinte, tá? Eu acredito que quem inventou o modelo proposta habilitação, eu chamo assim, tá, Letícia? Eu falo que no modelo jurídico anterior a gente tinha a habilitação proposta e a gente mudou para o modelo proposta habilitação, tá? Eu acho mais fácil de entender dessa maneira. Bom,
Aí eu digo assim, olha, quem inventou o modelo proposta habilitação lá na Lei do Pregão, lá em 2002, possivelmente foi um estagiário. Perdão com a brincadeira, eu vou explicar essa brincadeira, tá? Perdão a todos os estagiários, né, que trabalham bastante, mas eu digo assim, esse foi um estagiário muito inteligente, por quê? Porque ninguém queria fazer a habilitação. A habilitação sempre foi a coisa mais chata de se fazer num processo licitatório, porque são muitos os documentos para verificar. Então, eu tenho que verificar a habilitação jurídica, aí pega lá CNPJ, cartão CNPJ, verificar se ele é válido, depois qualificação econômica financeira, balanço, balancete. Eu tenho que verificar uma série de documentos, certidão de regularidade da União, Estado, município, FGTS, declaração de que não emprega menor, exceto na condição menor aprendiz, documento de habilitação técnica, às vezes os mais complicados, porque eu tenho uma série de documentos de habilitação técnica e eu tenho que fazer isso para 10 licitantes, 15 licitantes. Então, eu brinco que, bom, tinha uma autoridade superior da administração pública que seguramente, como ela era autoridade superior, ela não ia dedicar o seu tempo para fazer isso. Então, ela designava alguém que era hierarquicamente inferior. E essa pessoa, se pudesse, tivesse, olhasse um pouco para baixo e olhasse no organograma alguém hierarquicamente inferior, passava para aquela pessoa. Até chegar em quem? No estagiário. Estagiário. O estagiário é a base da nossa pirâmide, né? E aí eu brinco o seguinte, bom, estava lá o estagiário fazendo todas as verificações dos documentos de habilitação, só que nesse caso, um estagiário muito inovador, inventivo, inteligente, deve ter chegado para o seu superior e disse, olha, posso fazer uma pergunta? E eu, o superior, olha, isso não é história, tá? Quer dizer, eu não estou dizendo algo que eu sei, eu estou imaginando uma história. Esse estagiário chegou e disse para o seu superior: olha só, por quê? Posso perguntar uma coisa? Por que que a gente não olha ali a proposta, já que vai ser menor preço, e eu só olho os documentos de habilitação de quem tem o menor preço? E aí alguém disse: olha, essa ideia é boa, né? Mas seguramente veio de alguém que estava ali com a mão na massa, tendo que fazer. Bom, eu brinco isso por quê, né? Primeiro, claro, para consolidar essa ideia do novo modelo, né? Do modelo proposta habilitação, mas para dizer que ele é muito mais lógico do ponto de vista operacional, né? E aí eu faço uma outra brincadeira, olha, por que alguém, né, passada essa invenção tão maravilhosa que é o modelo proposta habilitação, ia gostar de voltar para o modelo anterior, que é o da habilitação proposta? Precisa fazer isso de maneira justificada. Mas as justificativas, Letícia, elas são muito difíceis, assim, né? Aí eu começo a brincar, aí eu tenho uma segunda brincadeira que eu disse, olha, a pessoa vai dizer que ela está chateada em casa, com o marido, com a mulher, prefere não voltar para casa e trabalhar mais um pouco no órgão público, ou ela vai pensar assim, olha, né, não tenho muito o que fazer, acabou a minha série, né, eu estava vendo uma série, acabou a minha série, o que eu vou fazer? Eu vou ver documentos de habilitação. Quer dizer, ela precisa dar algumas justificativas que às vezes são difíceis, claro, brincadeiras à parte, só para enfatizar o quê? Do ponto de vista operacional, o novo modelo ele é muito mais lógico, ele é muito mais célere, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, é possível, mas eu preciso considerar, olha, é necessário justificar e a justificativa para isso ela é difícil de acontecer. Casos pontuais, eventualmente, podem de fato acontecer em situações complexas, como eu referi, mas não é habitual. Perfeito, professor. Acho que o exemplo prático foi, a cereja do bolo para que a gente coloque na cabeça. Realmente, operacionalmente, coitado do estagiário, né, não faz sentido. Perfeito. Não. Eu queria agora, professor, uma opinião no seguinte sentido: existem alguns entes públicos que têm uma interpretação legal de que vão existir 2 momentos de manifestação de intenção de recurso no processo licitatório que corre sem inversão de fase. O momento inicial seria logo após, imediatamente a classificação das propostas, e o outro momento seria imediatamente após a conferência das habilitações. Então existiriam 2 momentos para manifestar intenção recursal. Qual é a sua opinião nesse sentido? Nesse sentido, seguindo aí o entendimento das etapas de um processo licitatório. Bom,
A Letícia, ela está me fazendo perguntas que elas são interessantes. As duas últimas perguntas, elas parecem ter uma mesma lógica, né? Parece que a gente construiu um modelo mais fácil e, às vezes, as pessoas querem voltar para um modelo mais difícil, mais moroso, mais trabalhoso, né? Então, deixa eu responder essa pergunta da mesma forma que eu fiz com a pergunta anterior, Letícia. Deixa eu responder essa dividindo o aspecto legal do aspecto prático operacional, tá? Antes disso, só uma premissa vale a gente lembrar, para quem não está eventualmente tão habituado, né, com o processo licitatório. Nós temos agora, com o artigo 17, a nova lei de licitações, a lógica de uma fase recursal única, né? Isso significa que julgamentos dos recursos acontecem num único e mesmo momento, que é imediatamente antecedente à homologação da licitação. Bom, para esse momento recursal único existir, eu preciso, obviamente, ter recursos que tenham sido interpostos, certo? E esses recursos vão ser interpostos da seguinte maneira: primeiro, com uma intenção de recorrer, a manifestação de uma intenção de recorrer. A lei fala imediatamente em relação a essa intenção. Há dúvidas sobre o que seria isso imediatamente. Bom é que se tenha na regulamentação, né, qual é o prazo respectivo, né, se estabelece normalmente 10 minutos no sentido desse, né, ou algum tempo parecido com isso para manifestação dessa intenção. Bom, e aí depois da intenção de recorrer, eu tenho o prazo, né, os 3 dias úteis para as razões recursais e depois para as contrarrazões recursais, o mesmo prazo, e isso fica sobrestado até o momento de efetivamente decidir os recursos, tá? Então, primeira coisa, premissa. Bom, respondendo a pergunta da Letícia do ponto de vista legal, é possível fazer isso, essa dupla intenção ou dupla manifestação de intenção? E a minha resposta é, bom, não está proibido, certo, Letícia? E isso significa que no âmbito dos atos infralegais, isso é, por meio de decretos, instruções normativas, pode o ente público estabelecer algo nesta linha, desta natureza, tá? Então, do ponto de vista legal, como eu não tenho uma determinação assim específica da lei num sentido diferente, é possível que no âmbito da regulamentação se regulamente dessa maneira. Ponto, parágrafo. Saí do jurídico, e a tua pergunta era uma pergunta sobre a possibilidade. Agora eu faço, do ponto de vista operacional, uma observação. Qual a necessidade? Certo? E aí eu sou obrigado a dizer o seguinte: assim como não está proibido, não está determinado, não está obrigatório que se faça essa dupla intenção. Tá? Quando a gente estuda lá em Teoria Geral do Direito, né, eu gosto muito de dar aula de Teoria Geral do Direito, a gente tem lá os autores, né, falam que as leis, as diretrizes legais, né, os imperativos legais, eles trabalham com 3 funções. Uma é dizer que algo é obrigatório, uma é dizer que algo é proibido e outra a faculdade. Tá? Se eu não tenho o obrigatório, eu não tenho o proibido, a gente está no âmbito de uma faculdade. Claro, princípio da legalidade administrativa. Eu preciso dispor a respeito desse tema. Há uma liberdade de conformação dos entes públicos, aqui me parece, a respeito de como eles vão regulamentar essa questão. Agora, eu sou obrigado a dizer uma coisa, Letícia, e muito parecido com o que eu disse sobre o modelo proposta, habilitação proposta. Para quê? Tá? Para que estabelecer um novo requisito além daquele que já se encontra na legislação? A gente tem que entender o seguinte: primeiro, é uma função a mais, um tempo a mais que vai ser dedicado pelo agente de contratação, pelo pregoeiro, é um tempo a mais que vai ser dedicado para funcionalidade de sistema, né? Então, eventualmente, quem cria lá o sistema, né, vai ter que fazer essa funcionalidade que não era necessária. Isso pode gerar uma morosidade também desnecessária, né? Então, eu não acho que isso seja recomendável, né? Tanto quanto se possa tornar mais célere o processo administrativo da licitação, sem prejuízo dos princípios, dos objetivos, eu torno mais célere, né? Esse é o nosso papel, é gerar
Lembra lá do parágrafo único do artigo 11 da Lei de Licitações, sobre o qual, num outro webinário, a gente conversou a respeito dele? O que falava lá? Promover eficácia, efetividade, eficiência. E aí eu te pergunto, eu não estou na posição de perguntar aqui, eu estou mais de responder, né? Ele disse, mas eu faço uma pergunta retórica para ti, né? Eu promovo eficiência, efetividade e eficácia se eu estou criando barreiras que não existem na própria lei? Não, é um excesso, seria ali um excesso de formalismo, talvez, né? Per- Perfeito. Né? Respondeste melhor do que eu e mais sinteticamente a pergunta. Eu concordo, professor. Fico feliz que estava no pensamento o que realmente faz lógica ali, levando em consideração mesmo a rotina de um setor. Né, a gente pode dizer que se a gente for colocar no papel, na lei, fica muito bonito, também não é algo errado, digamos assim, do ponto de vista legal, mas se a gente for pegar, levar em conta uma rotina de um setor, onde existem diversas atividades a serem feitas ao longo do dia, não faz muito sentido a gente despender mais tempo por uma questão que poderia ser solucionada em um único momento, né. Vou continuar aqui e vou voltar uma pergunta sobre a fase preparatória desse processo licitatório. Ainda nela, né, nessa fase, uma dúvida que é muito comum, entre os servidores da administração pública é se é preciso publicar, dar publicidade juntamente com o edital ao estudo técnico preliminar, ao ETP do processo. Perfeito. Muito interessante essa pergunta, e é uma pergunta de vários agentes públicos de fato, tá? E a gente volta um pouco para essa questão do obrigatório, proibido e facultado, tá? Por quê? Bom, numa resposta bem sintética, e aí me permite depois sofisticar um pouco ela, tá, Letícia? Olha só, não é obrigatória a publicação do ETP junto com o edital, tá? Tô dizendo isso de maneira muito, assim, peremptória, sintética, e a gente pode e deve evoluir um pouco nessa resposta, tá? A não obrigatoriedade, inclusive, ela já foi até motivo de precedente do TCU. O TCU, nesse ano, né, num acórdão, se eu não me engano, 2273 de 2024, tá, estabeleceu a não obrigatoriedade da publicação do ETP junto ao edital. Tá? Agora, não ser obrigatória a publicação não significa que é proibida a publicação. Até é recomendável, a maior parte das situações, que, uma vez feito o ETP, né, esse ETP fez parte lá da minha fase preparatória, junto com outros documentos da fase preparatória, como o termo de referência, a minuta do contrato, que eu publique lá como um anexo ao meu edital o estudo técnico preliminar, né, o ETP. Bom, o ideal nesse sentido é que haja uma regulamentação. Olha, eu falando aqui de novo nas regulamentações, né? Mas que haja uma regulamentação naquele órgão público dizendo quando que a não publicação do ETP se faz justificável. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma situação em que o termo de referência e o ETP têm leves divergências. E essas leves divergências elas podem, porque, nota, o ETP é um documento que ele foi construído ao longo do tempo por várias mãos e tal. Se eu tenho uma divergência, isso pode causar um problema no próprio processo licitatório, recursos futuros e posteriores, né? Então, numa situação como essa, ou mesmo que o ETP não tenha alguma relevância para a licitação, tá? Eu não publico o ETP junto com o edital de licitação, tá? A tua pergunta, salvo equívoco, era publicar o BTP com o edital de licitação. Cuidado, porque tem uma segunda pergunta que eu posso dizer que ela é corolária dessa primeira, que é: eu preciso publicar o ETP? E esta pergunta tem resposta positiva, certo?
Por que isso, tá? E é uma coisa muito interessante da nova lei de licitações. A nova lei de licitações trouxe o conceito de publicidade diferida. Está lá no artigo 54. Né? Antes, na regência da 8666, não existia qualquer publicidade para fase preparatória. Né? Tem sentido nisso, fase preparatória poderia ter ali alguns dados sensíveis antes de fazer o processo, eu não tinha como publicar em um momento posterior do processo, a fase preparatória em si não se publicava, não existia. Aliás, isso era muito prova de concurso público, volta e meia aparecia essa questão, né? O princípio da publicidade não vige na fase preparatória da licitação. E era verdadeira, tá? O que acontece? A nova lei de licitações determinou a publicação de todos os atos administrativos, inclusive da fase preparatória. Só que o momento para isso é após a homologação. Então, imagine que na composição do preço eu tenha um documento, que pode ser o próprio ETP, que tem informações relevantes e que eu não queira que os licitantes, durante o processo da licitação, tenham essas informações. Certo? O que eu faço, portanto? Eu corro o processo licitatório sem qualquer tipo de publicação anterior. Após a homologação da licitação, eu faço a publicação, chamada de publicação diferida, certo? Então, é interessante, né, a gente dividir essa pergunta de duas maneiras. ETP junto com o edital é obrigatório? Não, não é obrigatório. Pode ser feito. O interessante é que eu tenha uma regulamentação que me diga quando que eu não preciso realizar a publicação do ETP. Segunda pergunta, em algum momento eu preciso publicar o ETP? Sim, nem que esse momento seja depois da homologação, nesta chamada publicidade diferida, salvo engano, isso está no artigo 54 da lei. Perfeito, Martin. Mais uma pergunta que eu tenho para fazer. Existem alguns entes públicos que ainda adotam um formato presencial para fazer os processos licitatórios e eles sustentam essa realização presencial no artigo 17, em seu parágrafo 2º da nova lei de licitações. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião nesse sentido? Esse argumento sustenta, o argumento do parágrafo 2º sustenta a realização dos processos presenciais ainda hoje? Aí eu pergunto, isso foi no momento em que faltou luz, faltou internet, que era para ser realizado, faltou, na hora de uma sessão, faltou luz, e aí a gente resolve, como a luz não voltará por mais uma semana no município, a gente faz o presente. Não, brincadeira, Letícia. Agora, claro, essa brincadeira, ela tem um sentido, e pode perceber que é um sentido muito parecido com a resposta daquelas duas perguntas anteriores, né? Olhem só, e eu entendo essa pergunta bastante, Letícia, porque eu sei, né? Se tu estás perguntando é porque na prática o pessoal da Licitar já viu que isso acontece, né? As pessoas querendo lá o formato presencial, né? Sim. E o que eu vou dizer? Eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas eu preciso ser, tá? Eu tenho duas maneiras de responder a tua pergunta. Uma é do ponto de vista legal e outra do ponto de vista prático e operacional. Do ponto de vista legal, sim, o parágrafo 2º permite, de maneira justificada, tá? De maneira justificada. Ou seja, o natural é a forma eletrônica. O presencial deve ser justificado, tá? Para a grande maioria das situações, eu acho muito difícil de justificar. E aí, cá para nós, é a questão operacional. Porque existe um princípio no direito, né, que a gente usa em outros momentos, tal, que é o chamado princípio da proibição do retrocesso. Tá? Então, para que o retrocesso? Por que voltar para o analógico se eu posso fazer isso na forma eletrônica? Tá? Aliás, um dos motivos pelos quais eu tenho que justificar é justamente considerando que no ambiente eletrônico eu tenho maior publicidade. Se eu quero ir para o presencial, isso pode dar a entender para o órgão de controle que eu estou querendo fazer assim de modo, vamos colocar, mais escondido, aquilo que eu deveria fazer de um modo mais visível, tá? Então, essa ideia da presencialidade ela é uma ideia ruim quando a gente pensa em processo licitatório, tá? Claro, eu preciso considerar que há algumas exceções. Essas exceções, de um modo geral, tá? Elas estão contempladas num artigo da lei, que é o artigo 176 da lei,
que trata dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Isso é uma preocupação do legislador e ela é muito pertinente. A gente tem que entender que há municípios pequenos, com pouca infraestrutura, e mais do que isso, né? Um país, a gente repete, mas é verdade, né? Um país com dimensões continentais, eu tenho lugares com pouca infraestrutura, né? Esses tempos eu fui fazer uma capacitação barra assessoria num município que eu tive que pegar 3 trechos de avião e 6 horas de ônibus para ficar uma semana com eles. Isso é o Brasil, né? Eu poderia, em alguns contextos, viajar o mundo, né? E com 3 trechos de avião e 7 horas de ônibus, eu poderia, olha, viajar o mundo, mas eu fiquei no Brasil, né? E isso que eu não precisei pegar uma balsa, viu, Letícia? Porque às vezes pode acontecer, brincando, mas pode acontecer. Então, eu tenho municípios em território amazônico, por exemplo, cuja a infraestrutura desses municípios ela é muito difícil, né? Então, eu tenho situações concretas de dificuldades estruturais que eu não posso tapar os olhos para essas situações, tá? Mas elas não são as usuais. Então, um município numa região metropolitana, como eu já vi acontecer, né? Numa região metropolitana, com boa incidência de internet e os recursos humanos necessários, é difícil que ela justifique o ambiente presencial das licitações públicas, tá? Então, a gente tem que pensar isso. Sim, existe a própria exceção legal, que é dos municípios com menos de 20 mil habitantes, não para tudo na lei de licitações, mas para nomeação de agente de contratação e para forma eletrônica, né, para sítio eletrônico e forma eletrônica, e me parece que elas contemplam assim, a maciça maioria dos casos de que ali a presencialidade ainda se faz possível, que, na verdade, só o prazo de transição é maior, é de 6 anos, contados de abril de 2021. Então, lá em 2027, a gente entende que, olha, até lá eu preciso montar a estrutura. E a gente sabe, né, tem tecnologia para isso, não é mais necessária internet, eu não preciso passar cabo, por exemplo, para ter internet, então eu posso ter internet via satélite e assim por diante. Então, esses municípios eles têm um prazo maior para se organizar para o eletrônico, certo? Agora, na grande maioria das situações, eu não vejo sentido, viu, Letícia? Então, numa síntese, né? Então, recuperando aqui, é possível do ponto de vista legal, excepcionalmente, justificadamente. É muito difícil de fazer isso na grande maioria das situações. Eu acho que os exemplos, né, são as melhores formas de a gente conseguir visualizar quando seria realmente uma justificativa plausível para a gente fazer, porque justificativa acho que ficaria muito abstrato e poderia ali sustentar o argumento, mas uma plausível realmente os exemplos que você trouxe eu acho que são, assim, reais casos onde a gente conseguiria sustentar o argumento, da licitação presencial. Para a gente finalizar com chave de ouro, professor, eu vou fazer uma última pergunta. E na verdade eu queria que você desse exemplos para a gente, falasse situações, talvez até jurisprudência, de equívocos que o pessoal comete na fase preparatória de um processo, como eles podem evitar alguns erros, como eles podem gerenciar situações que no dia a dia acabam realmente trazendo problemas para o processo, mas que surgem ali desde o início. Fala um pouco disso para a gente, por favor. Claro, Letícia. Na verdade, tem erros que acontecem que são até anteriores à fase preparatória. E um deles é a não elaboração de um PCA, né? Tem até uma discussão que é interessante sobre se o PCA seria obrigatório ou não seria obrigatório. E eu costumo dizer sobre ela o seguinte: olha, o planejamento é obrigatório e a melhor maneira de fazer esse planejamento é o PCA. Então, quando contratações são realizadas fora de um escopo de planejamento, erros acontecerão, né? Então, isso é anterior a um processo licitatório específico. Isso tem a ver com pensar contratações de um modo geral, né? Então, eu diria que antes do próprio processo licitatório, cuidar do planejamento dos processos licitatórios de um modo plural. Mas se a gente for pensar, e essa é a tua pergunta, né, de erros usuais na própria fase preparatória de um processo licitatório,
Eu diria, né, se eu tivesse que elencar um, e eu acho importante, olha, qual é o principal? Elaboração de ETP. Há um erro muito comum, Letícia, na elaboração do ETP, que é pensar o ETP não a partir do problema, mas a partir do objeto. Muitas vezes, né, o pessoal me pergunta, eu vou fazer o ETP e o meu problema é a contratação de médicos especialistas em oftalmologia. E aí eu costumo dizer, esse não é o teu problema, esse é o teu objeto. E pode parecer uma coisa, isso é só uma questão semântica, é só é uma questão conceitual. E não é. Eu vou mostrar assim porque na prática não é. Se eu penso que o meu problema é a contratação de médico especialista numa determinada área, eu falei, por exemplo, oftalmologia, eu estou necessariamente dirigindo a minha contratação para aquele objeto. E eu só vou pensar a questão orçamentária, a modelagem jurídica. Quando o ETP existe justamente para a gente pensar que o poder público precisa suprir um problema da população e eu tenho que pensar quais são as várias maneiras de suprir esse problema. Ou seja, o ETP está lá para um momento de criatividade, de elaboração, né? Existia um autor lá antigo chamado Edward de Bono que ele falava dos chapéus para pensar, né? Não é muito conhecido, mas eu achava muito interessante a teoria que ele dizia, numa reunião, por exemplo, a gente tem que usar chapéus de cores diferentes. Por exemplo, chapéu vermelho é a área negativa. Olha, isso aqui vai dar errado, por isso, por isso. Mas tem um momento que é o momento do chapéu amarelo. Ele dizia que ele disse, olha, vamos falar coisas sem juízo de valor. Só coloca coisas à mesa, independentemente de se tem coerência ou não tem coerência, tem sentido ou não tem sentido, porque a coerência a gente pensa depois. Por que eu digo isso, né? Se a gente sabe, se a gente, em vez de pensar que o problema é a contratação de médico especialista e pensa que o meu problema é a falta de atendimento da população numa determinada especialidade, eu começo a imaginar que eu tenho como uma possível solução a contratação de médico, mas eu posso ter outras várias soluções. Por exemplo, a solução para o problema de médico pode ser a contratação de motorista, porque esse motorista vai levar para uma outra localidade que tem aquele médico especialista, porque eu preciso entender qual é a demanda que eu tenho. A demanda que eu tenho é uma demanda em municípios pequenos em especial, é para um dia da semana, é para 2 dias da semana, porque se for para um dia da semana, a contratação de um médico não se justifica, especialista, né? Não se justifica de um ponto de vista orçamentário. Eu posso pensar, e eu conheço um caso assim, desse exemplo, né, parecido com esse, em que a solução mais interessante do ponto de vista técnico, econômico e jurídico foi a contratação de assentos por dia da empresa de ônibus que faz uma linha entre um município e outro para o atendimento de demandas de médicos especialistas. Quer dizer, não foi nem a compra de um carro e motorista, nem a contratação de um motorista, nem a disponibilização de uma ambulância, nem a disponibilização de uma van, mas a contratação de assentos específicos em datas determinadas para levar os munícipes, né, ao município onde havia, ao hospital, num outro município em que havia aquela especialidade. Então, nota que bacana. Se eu penso que o meu problema é contratação de médico, eu vou solucionar mal o meu problema, porque aquele não é o meu problema. Então, eu acho que a principal dica que eu teria é essa, é pensar o problema de maneira correta. E depois de pensar o problema de maneira correta, apontar soluções sem aquela coisa do superego, né? Que a gente quer dizer, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não tem orçamento, isso aqui talvez não seja assim, talvez não seja possível do ponto de vista legal. Não, deixa isso para depois. Deixa isso para o procurador dizer, deixa isso para o contador dizer que não tem orçamento. Mas nesse momento da criação do ETP, é necessária criatividade, levantar as várias soluções possíveis. Num segundo momento, aí sim eu posso dizer que tecnicamente não é viável, juridicamente não é viável, mas deixa isso para um segundo momento, né? Então, se eu tivesse uma dica, não sei se é dica de ouro, né, Letícia, que tu pediste,
mas seguramente é uma dica importante, né? Pensar o problema como um problema e pensar soluções sem medo dessas soluções. Deixar essa parte, não do medo, né, mas das restrições para um segundo momento. Acho que essa é uma dica bastante importante para quem realiza fase preparatória. Perfeito. Muito obrigada, professor, por esclarecer para a gente esses pontos, essas questões que são tabus, são obscuras e geram algum tipo de medo, em termos de elaboração de um processo licitatório, fases a serem seguidas em um processo licitatório. Foi de muito proveito para mim, para nós enquanto plataforma de licitação, e tenho certeza que para os nossos ouvintes também foi um tema de bastante valia para o dia a dia de um setor. Eu é que agradeço o convite, Letícia da Licitar, agradeço essa presença aqui com os nossos ouvintes e espectadores de um modo geral. A conversa foi muito proveitosa para mim também. Muito obrigado. Agradeço também vocês que estiveram conosco aqui até agora, que participaram desse bate-papo. É sempre um prazer falar para vocês, trazer conhecimento de pessoas com relevante entendimento do assunto. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!